Que tal a gente bater um papo sobre PHP com um chat de inteligência artificial? Vem comigo! E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e no clima de Réveillon, já tô até de branco, eu vou fazer um vídeo mais leve. Eu vou bater um papo bem rapidinho com o chat GPT, aquela inteligência artificial que tem resposta para basicamente tudo. Então eu vou fazer algumas perguntinhas sobre PHP, e a gente vai ver sobre a resposta e eu vou comentando em cima delas. Então vai ser, como eu disse, um vídeo bem leve. E aqui eu já tenho as perguntas pra gente não precisar ficar esperando ela digitar, porque essa inteligência artificial mostra enquanto digita. Eu perguntei se o PHP morreu, e a gente já sabe a resposta, né? Então não, o PHP não morreu, ele ainda é amplamente utilizado, tem uma gama de programadores ainda muito grande, tem uma comunidade muito ativa, tem diversos sistemas já criados que foram utilizando o PHP e vários sistemas que ainda estão sendo criados com PHP. Então basicamente ele diz que não, o PHP não morreu. E aqui nesse processo, para dar uma resposta completa, o chat fala algumas coisas curiosas. Então ele diz aqui, por exemplo, que o PHP é amplamente utilizado em conjunto com o MySQL e o Apache. Então o que acontece? Quando o PHP nasceu, lá nos seus primórdios, ele foi realmente muito otimizado para funcionar, não só de forma natural, mas também de forma muito rápida com PHP e Apache, com MySQL e Apache. Então essa tríade era muito famosa e era muito rápida, muito performática. Só que hoje em dia, essas ligações já não são mais tão diretas, vamos dizer assim. O que eu quero dizer? Essas otimizações fazem cada vez menos diferença. Então você utilizar um MySQL, ou utilizar o Postgres, ou utilizar um Oracle, não vai fazer diferença na parte do PHP. O que vai fazer diferença é como o seu MySQL está configurado, como você escreveu sua query no Postgres, o que você está rodando lá no seu Oracle. Então a parte do banco de dados continua sendo uma das partes mais importantes para a performance web, mas não qual banco você vai escolher faz sentido mais no caso do PHP. Então o PHP se comunica com qualquer banco de dados que você puder imaginar de forma muito tranquila. Então você pode selecionar qualquer outro banco de dados caso você tenha mais familiaridade sem problema nenhum. Mas essa afirmação aqui não está completamente incorreta. Quando o PHP nasceu, realmente essa era a escolha padrão, vamos dizer assim. Em relação a Apache, quando o PHP nasceu, ele era basicamente a opção padrão. Então não tinha Nginx, por exemplo, FastHTTP ou coisa do tipo. Então o Apache era a opção de servidor web e era, para a época, muito performático. Com o tempo, Nginx surgiu com a proposta de ser o servidor web mais rápido existente. E na época ele realmente cumpriu essa promessa, ele passou o Apache de forma bem tranquila. Mas o Apache também se reinventou, hoje em dia é muito performático de novo. Então, de novo, se você não utilizar Apache, não significa que você está utilizando algo errado. Pelo contrário, é muito comum que a gente tenha uma infraestrutura contendo o Nginx e o PHP FPM. Então isso é bastante comum hoje em dia. E aqui ele diz que o PHP é conhecido por ser uma linguagem de fácil aprendizado. Isso é algo que eu concordo bastante. O PHP é uma linguagem tranquila para a gente entender pelo fato da tipagem dinâmica, eu acho que isso é algo que facilita um pouco também, pelo fato dele poder ser executado diretamente sem a gente precisar compilar, sem a gente precisar conhecer um processo de compilação, embora eu já tenha falado sobre o fato do PHP ser interpretado ou compilado, eu vou deixar um card aqui, mas enfim, ele traz algumas facilidades sim, eu concordo com essa afirmação. Aí, depois dessa perguntinha aqui, eu mandei uma um pouco mais polêmica, então antes deixa eu comentar só uma última parte que o PHP ele diz aqui que é amplamente utilizado para criar aplicações web dinâmicas. Mas a gente já conversou sobre algumas aplicações do PHP fora da web também. Inclusive eu vou deixar um card de uma playlist onde eu falo de algumas aplicações, por exemplo, para fazer análise de sentimento com PHP, a gente falou sobre o Just-in-Time Compiler do PHP e até a criação de aplicações desktop com PHP. Então o PHP é muito utilizado fora da web no cenário de linha de comando, por exemplo, criar um worker para ficar ouvindo uma fila e esse tipo de coisa. Agora vamos para a pergunta um pouquinho mais polêmica. Eu perguntei para o chat quando a gente deve utilizar Laravel e quando a gente deve utilizar Symfony. Vinícius, esses são os dois únicos frameworks PHP? Claro que não, existem vários outros com propósitos distintos. Mas eu vou dizer aqui que, por exemplo, o Symfony e o Laminas são frameworks com propostas bem parecidas. Eles são componentizados, eles te dão flexibilidade e liberdade. O CodeIgniter e o Cake PHP são muito parecidos com Laravel, por exemplo. A ideia deles é a simplicidade e a produtividade.
E a gente tem frameworks com outras propostas, por exemplo, o Swole, que é um framework para execução de código, né, com I/O não bloqueante. Você tem o Falcon, o Falcon era um framework que foi escrito como uma extensão do PHP, então é compilado focado em performance também. Então repare que existem outros frameworks, sim, mas eu perguntei sobre esses dois por serem os dois mais utilizados. E repara que ele explica que os dois são frameworks, são amplamente utilizados, e blá blá blá, ele enrola um pouco, e lá no final ele dá uma resposta curiosa. Então ele diz que, em resumo, o Laravel é uma boa opção para projetos de pequeno e médio porte, ou então para desenvolvedores iniciantes, enquanto o Symfony é uma opção mais interessante para projetos de grande escala ou com requisitos complexos. E o que eu acho disso daqui? Eu não discordo dessa resposta, mas é importante dizer uma coisinha. Eu postei essa resposta lá no meu Twitter, e isso gerou uma resposta dizendo que eu entendi então que não é possível escalar uma aplicação com Laravel, que não dá para fazer uma aplicação de grande escala utilizando Laravel. Claro que não, isso não é verdade, então vamos deixar isso aqui claro, que é perfeitamente possível tanto fazer aplicações super complexas e completas com Laravel, quanto é possível fazer aplicações super simples e simplórias com Symfony. Os dois cenários são verdade. O que o chat disse é que uma das duas ferramentas, o Laravel, é mais indicado se você tem uma tarefa simples, se você tem uma pessoa que não tem tanto conhecimento assim de PHP ou de programação no geral, o Laravel vai te entregar um resultado um pouco mais rápido. Já o Symfony, pela sua forma de ser mais componentizado, de ser mais flexível, ele te dá um pouco mais de liberdade para arquitetar a sua aplicação pensando mais em longo prazo, em substituição de componentes, esse tipo de coisa. Então, por experiência própria, eu concordo que um framework mais na pegada do Symfony, um pouco mais desacoplado, um pouco mais pensado em arquitetura e design de código, ele vai ser mais interessante para o longo prazo, enquanto o Laravel para aplicações menores vai te fazer ser muito rápido. Mas, de novo, antes que vocês venham no comentário me odiar, e assim, não tem problema, pode me xingar no comentário à vontade, o Laravel pode sim ser utilizado para aplicações de grande escala e é muito utilizado. E o Symfony pode sim ser utilizado para aplicações simples, também é muito utilizado. Eu mesmo tenho aplicaçõezinhas muito simples escritas em Symfony. O fato de uma ferramenta ser a melhor para o trabalho não significa que ela é única. E o fato de uma ferramenta não ser a melhor não significa que é impossível utilizá-la. É importante deixar isso claro. E falando sobre esse assunto de escalar aplicações, eu fiz uma última perguntinha, essa bem menos polêmica, é possível escalar uma aplicação PHP? E já, de cara, ele responde que sim, obviamente é possível escalar uma aplicação PHP. E ele diz que existem várias maneiras da gente fazer isso, dependendo da sua arquitetura. E eu achei interessante as respostas que ele deu aqui. A primeira foi utilizar uma arquitetura de nuvem. Hoje em dia eu acredito que essa seja a escolha padrão de muitas empresas. São raros os cenários onde a gente vai sair de nuvem. Nas últimas empresas que eu trabalhei sempre foi em uma arquitetura de nuvem. Então eu acho que isso daqui nem fala tanto sobre performance e escalabilidade, mas de certa forma facilita sim. Porque se você tem um servidor on-premise, você tem na verdade uma infraestrutura on-premise, ou seja, você tem um data center lá na sua empresa. E aí você precisa adicionar um servidor, isso é muito mais trabalhoso, concorda? Você precisa ter uma máquina física, configurar tudo, colocar detalhes de rede, então isso é muito mais complexo. Agora você coloca numa cloud da vida, tem detalhes de auto-scaling, recebeu muita requisição, já cria um novo servidor aí. Então eu achei interessante, porque Vinícius, eu não daria isso daqui como uma opção para escalar uma aplicação PHP, mas lendo a resposta eu concordei, isso sim é uma ideia interessante para aumentar a nossa escalabilidade. Usar uma arquitetura de cluster, embora eu veja cada vez mais esse nome sendo esquecido, arquitetura de cluster, é basicamente o que a gente faz hoje em dia por padrão. A gente não tem mais um único servidor respondendo às nossas requisições. A gente tem vários, por exemplo, servidores de PHP FPM com um load balancer na frente deles, ou vários Nginx com load balancer na frente dele. Então a gente já tem algo parecido com que esse chat sugeriu. E eu vou pular o item 3, eu já volto nele. E o item 4 é usar um load balancer. Então essas duas respostas aqui, a 2 e a 4, são bastante semelhantes e também se ligam com a resposta 1.
Em uma arquitetura de nuvem, você pode configurar seu cluster e para isso você precisa de um load balancer. E inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre load balancer, já vou deixar aqui o link. E inclusive esse load balancer é uma arquitetura de nuvem, é lá na AWS. Então repara que as coisas vão se conectando aqui. Agora uma outra sugestão é usar um cache. Na verdade eu colocaria só de forma diferente o português aqui, né? Eu colocaria talvez usar uma ferramenta de cache, um mecanismo de cache ou algo assim, mas beleza. Um mecanismo de cache vai trazer mais performance. E assim, deixa eu voltar um pouquinho com um detalhe importante. Toda complexidade que a gente adiciona para poder escalar uma aplicação traz trade-offs. Se a gente tem vários servidores web, seja vários PHP FPM, vários Nginx ou vários servidores quais forem, rodando a minha aplicação e na frente deles com um load balancer, eu vou precisar me preocupar com algumas coisas. Por exemplo, sessão. Eu tenho uma sessão que está sendo salva lá no servidor, no mesmo servidor da aplicação. Então, se o meu usuário chegar num servidor, numa requisição, na próxima ele tem que chegar no mesmo servidor. Então eu vou precisar de sticky session no meu load balancer. Senão eu vou precisar ter a minha sessão armazenada em algum lugar externo, num Redis da vida, por exemplo. Então a gente aumenta a complexidade. E aqui voltando, usar um cache. Então imagina que eu tenho queries complexas sendo executadas. A gente vai ter um mecanismo de cache na frente, para não precisar executar essas queries sempre. Inclusive, eu já falei sobre cache, aqui eu vou deixar um card também. Eu falei focado em cache HTTP, mas eu citei essa ideia de mecanismos de cache também. Então eu falei sobre isso, vale a pena dar uma olhada. E um detalhe importante é, quando a gente lida com cache, tem que lidar com invalidação de cache. Se em determinado cenário eu estou tendo mais cache miss do que cache hit, eu posso ter uma degradação na minha performance ao invés de uma melhora. Então é importante a gente conhecer esses conteúdos, mas definitivamente usar um mecanismo de cache é uma recomendação que eu faria para escalar uma aplicação web. E aqui a quinta é otimizar o código. Essa aqui é a que eu menos concordo pela forma como foi colocada. Otimizar suas queries, com certeza isso é algo. Otimizar seu banco, com certeza isso é algo que você deve fazer. Mas o código em si raramente vai ser o gargalo de uma aplicação. A forma como você escreve seu PHP raramente vai ser o gargalo da sua aplicação. Então aqui eu tenho minhas dúvidas sobre se eu adicionaria esse item da forma como foi, mas é interessante também a gente sempre se preocupar com a performance do código que a gente escreve. Eu adicionaria algo aqui que talvez o chat tenha pensado como otimizar o código, que é utilizar processamento assíncrono. Então ter uma fila de mensageria para executar as minhas tarefas de processamento pesado. Se você quer saber mais sobre isso, comenta que eu posso trazer um vídeo sobre processamento assíncrono. Mas antes de finalizar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Todas essas dicas aqui são para escalabilidade de aplicações web, não necessariamente em PHP. Você pode escalar uma aplicação web com essas dicas, seja ela escrita em PHP, Python, Ruby, Java, C#, C++, Rust, o que for. Qualquer linguagem de programação vai fazer uso, qualquer ecossistema, na verdade, de aplicação web vai fazer uso dessas técnicas aqui para se tornar uma aplicação mais escalável. E, de novo, o código raramente vai ser o gargalo de uma aplicação. Então, se você quer criar uma aplicação que vai realmente receber muitas requisições, raramente é a linguagem de programação que você escolheu, a forma como você escreveu o código ali, que vai ser o gargalo, que vai ser o motivo de lentidão no seu sistema. Normalmente, é o banco de dados, é muita comunicação em rede, é precisar de mais servidores, é precisar de um cache, alguma coisa do tipo. Normalmente, o problema é em I/O e não em processamento em si com o código que a gente escreve. Enfim, esse vídeo já está ficando longo, essas 3 perguntinhas já trouxeram bastante assunto para a gente conversar. Se você gostar desse formato, me diz nos comentários se você quer mais algum desse tipo. Já manda umas perguntas para eu fazer para o chat também. Se bastante gente quiser, eu faço essas perguntas e comento igual eu fiz hoje. Agora, para esse vídeo não ficar gigante, eu deixo aqui um feliz 2003 para vocês que ainda estão me assistindo em 2022, que seja um ano muito próspero e para que ele seja um ano fenomenal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, beleza?